fotografia foi muito presente na minha vida, assim, por causa do meu pai. Ele era sargento da aeronáutica, mas ele tinha como hobby a fotografia. Só que ele faleceu quando eu tinha 5 anos, então alguns flashes de memórias que eu tenho são assim, por exemplo, eu lembro de uma luz vermelha num quartinho escuro que ele tinha na casa da minha avó, que é onde ele revelava as fotos, mas não lembro assim de grandes trechos, eu lembro de flashes, mesmo porque eu era muito pequeno, né? E ele deixou muita coisa de fotografia revelada pra gente em PB, caixas e caixas, desde quando ele era solteiro até depois que ele casou com a minha mãe e tudo. Então, de tempos em tempos, durante a minha infância, minha mãe e meu irmão, a gente pegava as caixas, eu acho que peguei muito mais do que não sei, do meu irmão, e ficava olhando aquelas fotos, e fotos desde aqui da cidade antiga, como fotos de outras cidades que ele frequentava por causa da aeronáutica, até no Panamá, outros lugares assim, e eu achava aquilo lá fantástico, ver aquelas fotografias antigas, fotos de aviões, falar, nossa, como que ele estava perto desse avião, ou então dentro do avião, então eu ficava viajando naquela coisa. Eu acabei fazendo uma faculdade de administração, achando que eu ia ter um emprego normal e tal. Trabalhei na área administrativa em 2 multinacionais durante uns 5 anos, só que aquilo me sufocava, me deixava a rotina e não era minha praia aquilo lá. E eu, ao mesmo tempo, fui frequentando muito fóruns de fotografia, fui tomando gosto novamente pela fotografia. Junto com a minha esposa, a gente teve uns projetos sociais e a gente precisava retratar esses projetos. Então começou a ficar, alguém precisava fotografar. Daí eu comecei a tomar gosto. E daí isso voltou com tudo. Essas lembranças, tudo, acho que me pegou de um jeito e falou, puxa, acho que é isso que eu quero da vida. Minha esposa conhecia o Cristiano Dill. E ela falou, vou levar suas fotos pro Cris dar uma olhada. E levou. O Cris acho que pegou as fotos e falou, nossa, que porcaria isso aqui na brincadeira. Acho que ele gostou e eu fui lá falar com ele, me chamou. Falou, olha, legal suas fotos. A Gazeta estava no começo, estava 2 vezes por semana ainda. Ele era editor, ainda é editor da Gazeta. E ele falou assim, olha, vaga aqui não tem agora. Tava ele e o Claudinho, só na Gazeta. Aí ele falou, mas de vez em quando pinta uns freela, a gente pode te chamar. Eu falei, maravilha, né? Eu falei, nunca que ele vai me chamar, né? E um dia eu tava no supermercado, toco o telefone e ele falou, viu, tem um freela, você topa? Eu falei, porra, na hora, né? E ele pegou e falou, então tá, ó, vem aqui, tal hora, você vai pra São Paulo. Eu falei, puta merda, né? Pra São Paulo, cara, primeiro freela. Daí eu fui lá pra câmera fotografar, acho que foi Roberto Moraes, foi a primeira foto que eu fiz pra Gazeta. E fui tremendo, né? Falei, porra, lá em São Paulo, todo mundo, os caras importantes, assim, no meio. Eu não tava acostumado com esse mundo do fotojornalismo ainda, né? Eu admirava muito aqui na cidade como se fosse o Bang Bang Club de Piracicaba, né? Os fotógrafos do Jornal de Piracicaba, da Gazeta, os fotojornalistas, né? Então eu tinha eles como, porra, os caras estão ali há muito tempo, tinha como ídolos, assim, né? Falei, nunca que esses caras vão deixar eu ficar no meio deles, assim. Eu tinha uma admiração, Bolle, Matheus, Alessandro, Cristiano, Henrique Spavieri. Depois que eu conheci o Pauléu, porque o Pauléu estava em outra cidade, né? E, pô, me aceitaram, assim, de braços abertos. Um dos meus grandes orgulhos é ter trabalhado junto com esses caras. Então quando a gente sai na rua, sai meio que enquadrando tudo, vendo uma luz, uma sombra, olha que legal aquilo ali, por mais bobo que seja, uma sarjeta, olhando aqui, conversando, já estou vendo a luz aqui. Mas é o tempo inteiro, aquilo você já pensa numa foto, o tempo inteiro praticamente, assim, você consegue ver. E quando eu estou na rua o tempo inteiro com a câmera, a gente vai fazendo, e vai jogando numa pastinha minha lá, de fotos que não tem utilidade para o jornal, né? Mas é o tempo inteiro isso, e é uma coisa que é automática, é uma coisa prazerosa, né? A gente sente prazer de criar, de conseguir aquilo que se enxerga, a fotografia digital. Eu não peguei muito o analógico, né? Eu já sou mais da era nova. E a possibilidade disso de não ter esse limite do filme, do custo do filme, da revelação, tudo, acho analógico fantástico, mas assim,
a possibilidade que o digital deu de se poder não ter esse limite, de você fazer tudo o que você quiser, quanto você quiser. Então isso, eu fiquei muito feliz com isso, assim, sabe? Dá pra brincar bastante. O rio estava muito seco, chegou essa época, tá estiagem absurda. A gente já tinha feito fotos do rio em tudo quanto é ângulo possível, embaixo, em cima, e durante o dia, todo mundo fazendo foto do rio durante o dia, porque à noite não dá para enxergar nada. E o Matheus um dia ele me ligou, falou, vamos combinar, porque estava preocupado que fosse chover. Vamos lá, meio-dia, fazer foto. Eu falei, nossa, Matheus, meio-dia, puta calor, né, cara? Vai estar muito quente, um sol na cabeça, fora que a luz vai ficar uma sombra dura. Não, vamos, já entrei, já fui, ele já tinha entrado lá, já tinha visto tudo, por onde entrava, tudo. E falei, só que no dia não deu certo. Falei, Matheus, vamos combinar, o que você acha da gente ir à noite? Deu um estalo em mim assim, eu falei, o que você acha da gente ir à noite, fazer umas longas exposição lá? Nossa, ele ficou louco, né? Falei, tá bom, então vamos com um grupinho um pouquinho maior para ter um pouco mais de segurança. Eu chamei o Del Rodrigues, que trabalha lá comigo, e chamei o Thiago Gutierrez também. E para nossa surpresa foi fantástico. A gente conseguimos umas imagens assim surreais, porque a gente conseguiu acessar locais do rio, lá por baixo do mirante, subir, andar, que a gente nunca imaginava que a gente ia chegar muito dentro do rio ali, muito seco, e deu umas imagens fantásticas. E com isso a gente falou, vamos fazer uma exposição. E daí a gente fez a exposição, o pessoal gostou bastante. Todo ano a ARFOC, que é a Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos de São Paulo, tem a ARFOC São Paulo, a ARFOC Rio, e essa associação faz todo ano uma foto retrospectiva, pega as fotos do pessoal da Folha, do Estadão, não sei o quê, e seleciona, todo mundo manda foto, todos os fotógrafos mandam. Esse ano foram 650 fotos enviadas, selecionaram acho que 80 fotos de 61 fotojornalistas. E dessas 61 selecionaram 2 fotos minhas. Foi bem legal, foi um prazer, assim, nossa, eu não esperava que 2 fotos fossem selecionadas, no meio de tanta gente gabaritada, né, porque a ARFOC é a nata do fotojornalismo ali, né, o pessoal. A gente viu uns super-heróis nos Estados Unidos limpando vidro num hospital e as crianças com câncer dentro, olhando e achando aquilo fantástico. A minha esposa teve a ideia de falar, vamos colocar esses heróis para dentro, então. E pelo Facebook mesmo, eu tive uma ideia de um projeto social, quem topa comigo? E lá surgiram uns 15, 20 amigos, falaram, eu topo, sem saber o que era. A gente fez uma reunião, falou, vocês vão ter que se fantasiar de super-heróis. Nossa, todo mundo ficou... Nossa, que mico, né? Como que eu vou me fantasiar? Muita gente ficou reticente. Mas aí, no fim, as primeiras visitas foi um barato, assim, todo mundo aceitou. A gente achou que era só criança que ia aceitar. Mas os adultos paravam a gente para tirar foto, ficava feliz, se emocionava, assim. Então, todo mundo, no geral, assim, a gente achou que era uma coisinha tão simples. É uma coisa simples. Mas, ao mesmo tempo, aquela tensão, aquele tirar a pessoa do hospital, do ambiente hospitalar, que por melhor que os funcionários consigam, porque é um ambiente pesado, né? Por mais atenciosos que sejam os funcionários, é um hospital. Então, quando chega um cara vestido de super-herói, aquilo lá, ele sai um pouco do ambiente hospitalar. O fotojornalismo de rua mesmo é uma grande paixão, uma coisa que está no sangue, assim, que a gente sente falta. Quando sai de férias, por exemplo, a gente fica assim, sabe, não vê a hora de voltar para fazer uma foto legal, e uma foto de alguma coisa que dê uma imagem bacana, porque nem sempre dá, né? Às vezes a gente sai para algumas pautas que são comuns, uma entrevista, não tem muito aquela emoção. Mas às vezes pega uns conflitos, algumas coisas assim, que pode ser até trágico, mas pra gente como imagem, aquilo é incrível, né? E outra coisa que eu gosto muito é fotografia de shows, né? Alguns shows por aí, uma grande paixão minha, assim, fazer foto de bandas, de shows,
tive a oportunidade de fazer algumas bandas gringas, como Alice in Chains, Megadeth, ver de perto os caras assim. Então isso é feito no More. Então isso é uma coisa que eu gosto bastante, foto de show e foto de bandas, assim. Isso me dá bastante prazer. Uma coisa que eu gosto muito também é participar de concurso, porque é um desafio. Você ter um tema e você trabalhar em cima daquele tema e conseguir aquela foto. Você acha que é tão viciado em concursos, né, mas em participar de coisas com fotografia, que até no Salão de Humor eu fui selecionado. Tinha uma categoria vanguarda. A foto era porque tem que ser algum motivo, e na época era meio ambiente. Falei, nossa, meio ambiente, vanguarda, o que eu vou fazer? Eu peguei um lugar na rua que estava totalmente cheio de asfalto. Era o muro chapiscado, a calçada de cimento, o chão asfalto, e ali no local tinha uma árvore cortada, né? Então eu peguei uma madeira em forma de cruz assim, e eu fotografei uma árvore, né, em pedaços assim. Então em 20 por 30 fui montando uma árvore com fotos assim, né? Montando a árvore assim, como se fosse uma cruz, e eu fiz aquele todo cinza em volta, tudo asfalto, tudo, e a árvore em papel, como se ela não existisse mais. Aquilo lá foi selecionado, tava no Salão do Humor. A fotografia para mim é o ar que eu respiro, assim. Não me vejo sem longe da fotografia. Mesmo quando não estou com a câmera na mão, a cabeça está fotografando, sabe? Então, para mim é o ar que eu respiro. Por mais brega que seja essa frase, é o que eu sinto. Então, para mim é tudo.